Uma criança ou uma adolescente morre no Brasil a cada 1 hora em decorrência de ferimentos por armas de fogo. Entre 97 e 2016, mais de 145 mil jovens com até 19 anos faleceram em consequência de disparos acidentais ou intencionais, como em casos de homicídio e suicídio. Os dados fazem parte de um levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e esse é o tema do nosso Câmara Debate de hoje, que recebe a vereadora Fernanda Garcia e também o doutor Antônio Farto Neto, que é o promotor da Infância e Juventude. Obrigada pela presença dos dois aqui. E é um assunto muito grave, né, doutor Farto Neto? O senhor que trata diariamente com ações ligadas, ocorrências ligadas a adolescente e criança, essa ligação existe. Como é que essa criança encontra esta arma? Nós temos, assim, duas situações que são bastante preocupantes na área da infância e juventude. Primeiro, aquele adolescente que usa a arma para a prática de um ato infracional. Isso tem uma revelação bastante grande, que é o aumento da violência entre os nossos jovens, né? Quando eu vim trabalhar em Sorocaba, nós tínhamos uma única unidade da Fundação Casa. Me recordo muito que nessa unidade da Fundação Casa nós tínhamos um curso de garçons, de ajudantes de cozinha, enfim, que era comemorado com uma solenidade onde eu e a juíza almoçávamos com eles, todos com talheres de metal, dentro do pátio da Fundação Casa, sem o mínimo risco de que acontecesse alguma coisa. Hoje a violência envolvendo adolescentes, o envolvimento de adolescentes com facções criminosas, é bastante notado na Fundação Casa, ou seja, houve um apadrinhamento do crime em relação a muitos adolescentes, e esses adolescentes se tornaram mais violentos. Então nós temos muitos atos infracionais de roubo, de assassinato, até de sequestro praticado com participação de adolescentes com o uso de armas de fogo. Será que o Estatuto não ajudou do adolescente até 18 anos aqueles crimes não serem registrados a partir dos 18 anos? Então as facções sempre, ou as quadrilhas mesmo, levam o adolescente, dão a arma na mão, porque sabem que às vezes ele até assume a autoria de alguns crimes? Alguma lacuna ficou. E o crime organizado se apoderou desses jovens, né? Outra constatação bastante importante que precisa ser dita é a seguinte: existe um tráfico gigante de drogas e existe um tráfico gigante de armas, né? O consumo de drogas no mundo só tem aumentado, no Brasil particularmente, a quantidade de droga que é apreendida pela polícia estatisticamente só aumenta, e mesmo assim muitas drogas são apreendidas. Vamos pensar o seguinte: faz muito tempo que nós não ouvimos falar de apreensão de droga no território nacional, ou perto de Sorocaba, que é a nossa região, né? Ou seja, essa droga está sendo produzida fora do Brasil e de alguma forma está entrando aqui e chega aqui nos nossos bairros e é vendida pelos traficantes. Eles conseguiram uma logística no tráfico tão bem implementada que há mais de 15 anos a droga está ao mesmo preço nos pontos de venda. Quer dizer, uma porção de maconha, uma porção de crack, uma porção de cocaína custa R$10 faz mais de 10 anos nos pontos de venda de droga, né? Eles conseguiram equiparar o preço das drogas e conseguem vender todas no mesmo preço sem inflação. Então essas drogas se tornaram facilmente adquiríveis para os adolescentes que até pedindo dinheiro na rua conseguem comprar droga, né? Isso tudo incentiva o consumo de drogas e incentiva a violência, porque tratando-se de uma atividade ilícita que tem o combate do Estado, a tendência é que para dominar esse mercado que é muito rentável, haja violência para conseguir manter esses pontos de droga. E aí o adolescente acaba ficando no meio dessa guerra, né? Nós temos aí o tráfico de armas, as armas chegam na mão dos adolescentes e também a população está desarmada, alguns sustentam que o desarmamento da população também favoreceu a violência, e o fato é que no meio dessa guerra muitos adolescentes acabam morrendo. Vereadora, existe uma preocupação, é claro, do poder público, dos poderes, mas como é que o legislador, o vereador pode contribuir com essa causa, além de chamar para audiências públicas? De que maneira a senhora vislumbra uma solução ou uma contribuição do poder legislativo? Bom, primeiro, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Assim, uma preocupação que nós temos enquanto legisladora é você fazer com que, até cobrar um pouco, né, do município, que haja políticas públicas de campanha
inclusive em relação ao armamento, né? Nós temos vários dados, como a Ana colocou logo de início, do alto índice de crianças que sofrem, que morrem por algum caso de ferimento à bala, né? Alguns acidentais. Não só acidentais, mas também homicídios acidentais. Nós temos, que foi colocado logo no início, a cada 60 minutos, uma criança, ela sofre aí um tipo de... Ela morre por algum ferimento à bala, à arma de fogo. É uma preocupação porque em casa, se tem uma arma de fogo, essa arma, provavelmente, a gente vive, né, constantemente com relatos de crianças que pegou a arma para brincar, porque não diferencia se é arma de brinquedo ou arma de verdade, e daí tem esse acidente que não tem como ser revertido, né? A partir do momento que a criança se fere e daí ela, né, morre, não tem o que fazer. Tem todo um problema na família dessa criança, né? Que os tratos, mas também a sociedade. Que forma que a gente pode questionar? Eu acredito que com o trabalho na Câmara seria através de audiências públicas tratando esse tema, né? Qual o número, né? Como que está a nossa cidade de Sorocaba? São altos índices de crianças que sofreram algum ferimento com arma de fogo e de que forma foi? Como que está a família, né? Como que está a relação do município em relação a isso, a Secretaria da Saúde? Eu acho que organizar essas audiências públicas, ela traz sim um trabalho de trazer campanhas e alertar, né? Porque se nós preocupa essa possibilidade do cidadão ter uma arma em casa, apesar dos critérios que são utilizados para que essa pessoa tenha essa arma? Sim, com certeza. Tanto é que, enquanto presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente aqui na casa, a gente recebe muitas denúncias, né, de maus tratos, mas também quando vai para a questão do armamento, por mais que foi liberado, né, através de um decreto do presidente atual, Jair Bolsonaro, facilitando algumas formas para que a pessoa adquira a arma. Mas nós temos uma preocupação, por mais que tenha alguns critérios em relação a ser maior de 25 anos, a arma ficar dentro da casa ou no comércio, né? No comércio, mas também a gente sabe que dentro da casa, dificilmente a pessoa vai ter um local exclusivo, né? Exclusivo para guardar. E daí nós temos também um outro assunto que me traz muita preocupação, tratando um pouco da violência doméstica e familiar. Porque nós temos aí dados, inclusive recente, que saiu agora dia 21 de março, dizendo que a violência doméstica ela acontece em 65% dos casos, dentro da residência. Então, o lar da residência não é um lar seguro para as mulheres e para os seus filhos. E quando tem a possibilidade de ter uma arma em casa, quando há uma briga conjugal, a facilidade, assim, o risco dessa briga acabar com o disparo de uma arma de fogo é muito grande. E daí ocasiona não só as mulheres, mas também essas crianças, né? Isso na sua opinião, doutor, seria uma preocupação, essa possibilidade de mais pessoas terem armas em casa, apesar das restrições? Isso poderia contribuir com o aumento da violência? Ou pelo que o senhor vê no dia a dia, seria mesmo a criminalidade? Eu diria o seguinte, olha, os policiais militares, os militares, de modo geral, os agentes da Polícia Federal, os agentes da Polícia Civil, os guardas municipais, todos eles têm arma, porte de arma funcional tem arma em casa e a maioria deles, por ter o porte funcional, não tinha necessidade de ter um cofre específico para guardar essas armas dentro de suas residências. Como o decreto trouxe para o cidadão comum, não para quem tem o porte funcional. Mas esse detalhe permanece ou foi retirado do decreto? Não, permanece. Essa exigência é para o cidadão comum poder ter a arma dentro de casa, que não tem o mesmo treinamento das forças policiais. Mas o fato é que o índice de utilização de armas nesses atos de violência doméstica envolvendo as forças policiais é bastante pequeno comparado com a população em geral. Pessoas que não têm o porte e têm a arma? Não. Pessoas que têm o porte de arma, usar a arma numa situação de violência doméstica. Sim, pessoas que não têm o porte, geralmente são essas pessoas que essas armas ilegais são as que geralmente podem atingir, não? O que eu estou dizendo é o seguinte, uma parcela da população detém um porte legal de arma. Sim. Né? As forças policiais, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, muitos agentes de segurança privada, enfim. O número de acidentes com arma de fogo e o número de violência doméstica com armas de fogo nessa parcela da população é bastante inferior à da população comum.
Mas que Esse é daí um dado são que você... os profissionais que trabalham. Agora tem um dado que saiu agora do dossiê da mulher que diz que 47,2% dos casos de feminicídios são provocados por arma de fogo. Então, é uma Mas seriam crescente. essas pessoas que segundo o doutor, não têm essa autorização para ter arma? É uma situação irregular? Exatamente. Esse ponto que a estatística teria que buscar. Quem são esses autores? Se o sujeito é um criminoso que não segue as regras do Estado e que vai ter, de qualquer forma, a gente queira ou não, faça decreto Que ou não, usa dentro ou fora de casa uma arma? Quer dizer, não é desregulamentando ou regulamentando o porte de arma que isso vai diminuir a violência. É que nós não temos esse dado. Quem que é... Precisaria ter feito um levantamento. Nós não temos essa estatística, né? Porque faz a nível geral. Não está especificando na estatística se é uma pessoa que é envolvida com crime e tem essa arma em casa e acontece essa violência doméstica, porque a violência doméstica ela não tem classe, ela não tem raça e não tem cor, né? Nós sabemos que a sociedade como um todo, vive a violência doméstica. E quando esse dossiê vem, ele traz aí a porcentagem em relação das denúncias e da comprovação realmente da morte por arma de fogo. Sim, através de um feminicídio, que agora Sim. foi tipificado. Então, nós não temos o dado específico, qual que é mais detalhado, quem seria essa pessoa, Sim. né? Isso, se já teve alguma passagem pela polícia ou não. E o feminicídio é um dos pontos de mais atenção do Ministério Público atualmente. E há defensores técnicos que sustentam a questão do porte legal de arma de fogo, que poderia evitar o feminicídio, porque nós não podemos pensar só a arma de fogo sendo usada pelo homem contra a mulher. Nós podemos pensar a arma de fogo sendo um objeto de proteção da mulher para não sofrer um feminicídio. Né? Então, eu não tenho opinião pessoal formada a respeito disso, mas é um outro ponto de vista. Acho que dois temas são candentes, vão ter que ser objeto de uma discussão nacional. Talvez por plebiscito, porte de arma e redução da minoridade penal. São duas questões sobre as quais todos os brasileiros vão ter que decidir. Vai afetar todas as nossas famílias. Os jovens que né? entraram na escola, havia uma arma apenas de fogo, na verdade, apenas, eu digo que nos Estados Unidos, quando houve o ataque, a Columbine, que diz que inspirou esse ataque, eles tinham armas mais pesadas, porque lá, inclusive, se tem mais acesso, né? Eles entraram, o estrago poderia ter sido maior. E, nesse caso, os jovens que essas armas não são legalizadas, que estavam... Exatamente. E apesar do acesso ser maior, o número de homicídios por arma de fogo é extremamente menor que o nosso. Esses são casos extremos de entrar, do adolescente pegar uma arma que está em casa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? De chegar e sair atirando. Nós temos vários dados, né? É muito comum nos Estados Unidos ter esses casos de violência, um jovem entrar numa escola, a questão do bullying. Agora, pegando a nossa cidade, Sorocaba, né, doutor? O senhor, enquanto promotor da Vara da Infância e da Juventude, que tem um trabalho em relação a isso, essa dificuldade até, porque nós temos um município que tem vários problemas sociais, né, em relação à falta de estruturas, né, tem toda essa questão. Na minha visão, enquanto vereadora, ouvindo a população, representando a população nessa casa, eu entendo que as campanhas colocando o risco de uma criança com arma de fogo é muito grande, então seria importante que houvesse uma campanha municipal, estadual, nacional, alertando os pais em relação a isso também, né? Porque daí nós teríamos uma participação, assim, esse cuidado maior. Porque a preocupação não é só como está sendo guardada essa arma, né? Mas a preocupação é que as pessoas, na maior parte, elas não têm muito preparo até para ter essa arma de fogo, né? E a campanha, ela vem garantir um pouco mais a segurança dessas crianças. Trazendo para a questão municipal, vereador, acontece mais ou menos o seguinte. Se nós temos uma epidemia de dengue, não adianta a gente tentar fazer com que cada família compre um daquele aparelhinho e coloca na tomada e diz, olha, minha casa está protegida, o mosquito da dengue não vai entrar aqui. Né? Então, eu acho que assim, toda a questão da violência urbana, ela envolve uma questão nacional, que é essa questão do tráfico de drogas. Né? Nós temos dois grandes delitos no Brasil, que na ótica do Ministério Público, eles pedem um combate muito intenso, que são a corrupção e o tráfico de drogas. Né? No âmbito municipal, o que nós podemos fazer para proteger as nossas crianças desse tráfico? Lógico, temos que investir muito em educação, nós temos que começar a cuidar melhor dos dependentes químicos, porque largar de uma dependência química de crack é uma coisa muito difícil.
Seria internação compulsória? Cada seria vez, uma... eu não tenho não existe fórmula mágica, né? Todo profissional da área jurídica ou de qualquer área de saúde, de educação, que aparecer com uma fórmula mágica, a gente imagina que não vai funcionar, né? Eu acho que o primeiro passo está sendo dado, a Câmara Municipal está de parabéns nesse sentido, de chamar a população para esse debate, né? Como nós vamos cuidar das nossas crianças. O fato é que nós temos muitos adolescentes, muitos jovens que já estão usando maconha e pergunta para ele, escuta, se usa droga? Ele fala, não, só maconha. Né? Na cabeça dele, aquilo já é normal, ele acha que não atrapalha nos estudos, ele não vê como um ato... É natural. De anti-cidadania ele sair para ir comprar droga de um traficante, ele sustenta o tráfico, né? Ainda que de pouquinho em pouquinho, é uma economia popular gigante que está sendo despejada no tráfico e que não está sendo despejada em trabalho, não está sendo despejada em educação. Em vez de comprar um livro, em vez de comprar um lápis, em vez de usar o celular para estudar, ele está usando uma parte do recurso que a família dele tem para usar droga, né? Para ter prazer, para ficar maluco. E é o caminho para uma droga mais pesada. E esse custo social é absorvido por todos nós que trabalhamos, porque nós todos pagamos impostos, né? E nós trabalhamos para ter uma sociedade sadia, uma sociedade saudável, né? O que nós todos esperamos é que os nossos filhos possam nos ajudar a envelhecer com dignidade, né? Essa eu acho que é a expectativa de toda pessoa que tem filhos, toda pessoa que trabalha na área da infância e juventude. E a saúde do nosso jovem hoje está muito envolvida com essa questão das drogas. Eu acho que a violência, vereadora, em relação ao uso de arma de fogo é uma consequência dessa situação primária que é o envolvimento de jovens com o tráfico de drogas. Se eu fosse optar por fazer alguma campanha, eu não ia dizer, olha, não pegue numa arma porque você pode se machucar, ou então não tenha uma arma em casa porque seu filho pode se machucar. Eu acho que a campanha que eu faria é maconha é droga. Agora, uma questão, eu acho que em relação às drogas, acho que é importante que haja um debate na escola, né? Um debate mais organizado, mas eu penso também que a estrutura, se nós formos tratar o jovem, né? Que hoje está com envolvimento na violência em relação às drogas, nós temos que tratar a questão do lazer. Se nós não tratarmos a relação do lazer, como que esse jovem está inserido na sociedade, se ele tem cursos, se ele pratica esporte, porque quando uma criança ela está envolvida numa aula de capoeira, de karatê, ela faz natação, ela tem um cuidado com o seu corpo, ela se prepara, ela tem uma relação de amizade, onde essas crianças, esses jovens pensam na saúde do corpo, que sabe o rendimento, participam de Olimpíadas, de campeonatos, isso favorece com que não haja envolvimento também com o crime ou com o uso de drogas. O que nós precisamos no município... Oferecer alternativas também, além do combate, né? Sim, no município o que nós precisamos é ter políticas públicas, aí eu volto na minha parte aqui no Legislativo, que é a minha obrigação, fiscalizar o poder público, cobrar áreas públicas onde tem a maior participação para a população, né? E daí eu vejo uma preocupação muito grande essa juventude, porque se essa juventude não tiver essa proteção, né? Esse incentivo ao esporte, a educação, a bibliotecas públicas próximas à sua residência, né? Nós temos poucas bibliotecas nos bairros, incentivos de esportes, nós não vamos conseguir avançar. Em relação à violência também, em relação às crianças e os jovens, né, que estão envolvidos com a droga, com qualquer tipo, né, porque temos as ilícitas e as lícitas, né? Sim. Sim. Qualquer tipo que venha a ter aí. Então, a gente tem que ter um outro olhar de que ser humano que nós queremos para o futuro. O doutor Quem Farco, que é esse nosso jovem do participou de uma época, né, naquela época em que se defendia a implantação do NAS aqui. Sim. E o que aconteceu? Por que não foi adiante mais? Olha, pode até não parecer, mas eu fui praticante de esportes. Joguei jogos abertos por Sorocaba. Meu irmão jogou numa única, nós temos idades diferentes, meu irmão fazia ciclismo e eu jogava tênis de mesa. Numa única oportunidade nós nos encontramos nos Jogos Abertos, porque ele era mais novo que eu, então nós competimos em épocas diferentes, né? Acompanhei a equipe da Padaria Real de Ciclismo, uma iniciativa privada maravilhosa de trazer jovens para o esporte do ciclismo. Tenho conhecimento que na cidade tem algumas academias de judô, eu concordo 1000% com a vereadora, né? Nós temos um país maravilhoso, né? A gente olha aqui para fora da Câmara, o céu hoje está lindo, né? Isso deveria tirar as crianças do computador, porque nem sempre eles estão no computador estudando, fazendo algum trabalho, e deveria trazer as crianças para ser criança, para brincar, para fazer esporte,
para ser saudável. Eu acho que a palavra do momento que a nossa geração está procurando, pense cada um de nós três aqui, cada uma das pessoas que estão ali atrás das câmeras e o ouvinte que está nos ouvindo. Hoje o que todo mundo quer? Ter saúde. Pode reparar que a população envelheceu e está envelhecendo com muita saúde. Nós todos estamos preocupados em fazer uma academia, em melhorar a alimentação, e nós precisamos nos preocupar também com a saúde dos nossos jovens. Então, eu concordo 100% com a vereadora. Acho que a Secretaria de Governo mais importante de qualquer prefeitura do interior hoje é a Secretaria de Esportes. Ela deveria ser um paralelo da Secretaria de Educação para criar uma massa de pessoas, de cidadãos com saúde e cidadãos de bem. Eu acho que essa é a expectativa. Existe, inclusive, na Vila Barão, uma instituição, o Judô na Faixa, que eu acompanhei o início, onde o Vlamir Dias pedia aos vizinhos, nós somos vizinhos dele, você não quer doar um kimono? Você não quer doar um kimono? Você quer doar um kimono? E começou assim. E hoje tem campeões nacionais lá, crianças da Vila Barão, que vão de chinelinho lá, aí ele tentava oferecer um lanche, e aquilo foi crescendo, e botar aquelas crianças no ônibus e levar, e às vezes até no avião, quando dá, na medida do possível, ali tem campeões. E os que não são campeões estão felizes porque estão praticando o esporte, se espelham nos outros, têm um objetivo, têm uma saúde. É oferecer para essas crianças uma alternativa, para que não seja o traficante a estender a mão para eles. A criança não é o problema, a criança é a solução. Né? Uma criança saudável, um campeão de judô que seja do bairro, na casa, ela muda a relação familiar, ela muda o entorno da família toda. Nós precisamos acreditar na criança. E tanto é que nós temos vários artistas, cientistas, né, futuros atletas aí que não estão sendo despertados. E daí que eu penso que a Secretaria de Esportes é importante, mas sempre com uma relação, porque eu acredito na articulação entre as secretarias. Sim. Que o funcionamento entre a Secretaria da Educação, da Saúde, principalmente também, que a saúde é o elo no bairro, onde consegue ter um diagnóstico de toda a família. Inclusive, se a família, os diversos problemas, se essa família sofre algum tipo de violência doméstica ou se passa por alguma miserabilidade econômica, né, se a escola como tá, ela consegue ter um diagnóstico geral. Por isso que é importante ter essa relação. Sim, e daí eu volto à questão que as campanhas, elas são importantes porque ela abre uma outra conversa, por ser tem campanhas lúdicas, tem campanhas que são mais visuais, ela consegue trazer para a população um outro olhar e um debate que normalmente está em alguns pequenos grupos da sociedade, né? Então, quando nós debatemos com campanhas, você traz aí uma discussão para a pauta do dia que eu acho que é fundamental. Acho que as nossas crianças, elas são, assim, o nosso futuro. Eu defendo muito. E acredito que a gente tem que colocar o máximo, tanto é que o nosso orçamento público deveria ser focado mais no futuro, aí pensando nos nossos jovens do futuro, né? Você investir nas gerações agora, porque daí a gente tem um retorno garantido, porque você reduz a questão das doenças, né? Da violência, você consegue preparar esse jovem aí para qualquer situação. Tanto é que tem uma pesquisa de um economista dos Estados Unidos, eu não lembro agora, eu não recordo o nome, que ele disse: nós tivemos, se essa criança na fase de 0 a 3 anos frequentar uma creche, a escola de educação infantil, ela consegue desenvolver muito mais rápido e estar preparada para os desafios que vão surgir no futuro. Vai ser estimulado. E de 0 a 3 anos, que é quando ela está na escolinha, né, quando está aprendendo ali, porque isso estimula, né? Então, toda essa questão, envolvimento de saúde, educação, esporte, é um só. Eu vejo o ser humano como um todo, né? A gente, na sociedade, nós fragmentamos. Mas o ser humano é um só, então ele tem que estar envolvido em todos, né? E voltando, então, essa questão da criança eu acho importante. E quando tem um alto índice de crianças que estão morrendo, imagina, nós estamos aqui conversando, né? Em 60 minutos, uma criança está morrendo por um ferimento de arma de fogo, que pode acarretar aí, né? Pode ser irreversível, né? Para muitas pessoas. Vereadora Fernanda Garcia,
o nosso promotor da Infância e Juventude, Antônio Farto Neto. Esse foi só um início de debate, um debate inicial. A gente vai voltar outras vezes, quem sabe numa audiência pública, para discutir alternativas para o jovem, para a criança, para que ele não tenha acesso, para que ele nem pense em chegar perto de uma arma, para evitar os acidentes domésticos e com crianças com armas e para evitar também essa violência, essa familiarização tão precoce, né? Que, aliás, não deveria nem existir. Mas se pode se dizer assim, antes era a partir da idade adulta, agora a criança já está com a arma na rua e a gente vê muito isso no Rio de Janeiro, atira e mata, não tem nenhuma mais reflexo para ir. Banalizou a violência, a gente não quer que isso aconteça em Sorocaba, Sim. Por isso que os debates são importantes. Eu agradeço aos dois e o nosso Câmara Debate de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Câmara.